Fase um, tá, é a viabilidade, que fala do entorno, preparação do entorno. Fase 2, desenvolvimento do projeto. Qual é a história por trás disso, Mauro? O presidente Landim, disse a conselheiros que o Flamengo não estava disposto a gastar dinheiro na execução de projetos, porque custava muito caro. Numa réplica, inclusive você estava nesse Twitter também, com o Diogo Lemos, que faz parte do conselho de futebol. Houve acho que você iniciou esse Twitter com ele, eu não me lembro bem, mas eu comentei também, falei: "Olha só, era para ter, a gente precisava fazer um pouco de noção". E ele falou sobre projetos executivos. Ninguém tá falando de projetos executivos, isso é uma grande bobagem. Eu estou falando de um desenho de um projeto. E por que que é importante ter esse desenho de projeto, Mauro, antes da compra do terreno? Primeiro, tem vários fatores. Primeiro, é a questão da consulta aos órgãos da prefeitura. Você chega lá no Alencar, olha só, é um projeto de, pô, 1 bilhão, 2 bilhões de reais, vai ferrar tudo. Dá para você dar uma olhada antes, faz uma consulta. Faz uma consulta na Sete Rio, faz uma consulta na Secretaria de Planejamento Urbano, faz uma consulta na Secretaria de Meio Ambiente, porque tem a questão da contaminação. Fala: "Ó, tem contaminação, eu tô com um terreno aqui, como é que a gente vai fazer? Descontaminar, dá para isolar, como é que vai fazer?". Isso custa dinheiro, Mauro, isso não sai de graça, você precisa contratar um escritório de arquitetura para fazer esse desenho, só que você não vai pagar para o cara o preço do projeto final, é um estudo. E vários qual escritório de arquitetura no Brasil e ó, semana passada eu até comentei com você, na semana passada, eu recebi várias ligações de escritórios de arquitetura como se eu fosse o representante do Flamengo. Falei: "Carlão, você tá no projeto, tal, eu quero participar, como é que vai fazer?". Falei: "Não tô, moro na Nova Zelândia, meu amigo". Esses escritórios de arquitetura, Mauro, como funciona esse mercado? Você chega para o escritório de arquitetura e fala: "Fulano, olha só, estádio do Flamengo, vai ter um concurso lá na frente, tá? Você vai ser o escritório que vai me ajudar nessa organização. Lá na frente você vai ganhar 30 milhões de reais, mas aqui você precisa ganhar 1 milhão, tô chutando os valores, tá? Você vai ganhar 1 milhão que eu preciso de alguém para fazer esse estudo, fazer as consultas. Se sair, você ganha. Se não sair, você vai ter esse 1 milhão aqui e vai pagar as suas despesas. Topa?". Duvido. Fiz isso a minha vida inteira, desde edifícios residenciais, comerciais, shopping center, eu sempre fiz isso. O cara ganha no sucesso, tá comigo na operação, ele vai receber uma graninha. Então, o Flamengo não precisava gastar os 70 milhões que tem sido dito pela gestão, gastaria muito menos, teria os projetos na mão. Imagina, ao invés desses projetos, desses renders, dessas perspectivas totalmente avulsas que foram lançadas, se o Flamengo tivesse mesmo uma paquete eletrônica, já pudesse fazer tour virtual. Imagina como seria o fuzuê que não seria entre os torcedores. E mais importante, Mauro, todas as consultas teriam sido feitas e a gente teria uma segurança muito maior no valor do estádio. Então eu fiz essa pergunta, falar: "Por que que vocês não fizeram isso?". E as respostas foram as seguintes: eh, deveria ter sido feito o estudo, o Maurício, a galera do Maurício fala: "Deveria ter sido feito, né, isso não podia ser feito, né, lamentamos que o Flamengo ainda não tenha apresentado o conceito detalhado do estádio, nem a projeção de um fluxo de caixa. Um aprofundamento maior, inclusive, aumentaria bastante a precisão das nossas projeções". O Valim disse o seguinte: "Não sei dizer se houve alguma razão para não fazer a fase 2, mas entendo que a diretoria do clube, se fosse possível, deveria ter realizado algum tipo de estudo de conceito". E aí, a gestão, através do Dunge: primeiro, o terreno. Na prática, levará um pouco mais de tempo, mais de 2 meses, para 3 meses, como eles haviam sugerido. O leilão foi marcado com pouca antecedência, e esse estudo completo levará entre 4 e 6 meses. Como se o Flamengo tivesse descobrido o terreno ontem, né? O Flamengo não descobriu o terreno em julho, com todo respeito ao Dunche, ao Landim. A gente, vamos até fazer, né? Em 2018, o Alexandre Vrobel, da gestão anterior, disse: "Nós estamos analisando 42 terrenos, entre eles o terreno do gasômetro". Então o Flamengo já conhecia o terreno desde lá de 2018, mas outra gestão, tudo bem. Nesta gestão, a primeira vez que foi falado foi em maio, teve uma notícia em março muito fugaz e uma notícia em maio já falando do terreno de 2022. Pô, não dava pra fazer isso? Não dava pra fazer essa análise antes? E aí eu pergunto, né, eu me lembro quando a gente fez a nossa live há 1 ano e meio atrás aqui no seu canal, falando de estádio, etcétera, que a galera falava cortina de fumaça, eles não querem fazer, eles não querem fazer. Será que eles estavam certo então? Porque por que que não fizeram esse estudo? Não queriam fazer mesmo? Então vamos lá, eu realmente não entendo. E aí, voltando à questão pragmática, o nome desse jogo, Mauro, é redução de risco. Como reduzir o risco? E a redução de risco é investir um pouco de dinheiro
ter mais projetos, ter uma viabilidade mais precisa, fazer todas as consultas aos órgãos. E aí a galera fala: "Não, mas o Flamengo tem uma boa relação com a prefeitura". Ah, é? Até a página 2, né. Você vê as declarações mais recentes do prefeito, o prefeito tá dizendo: "Ó, não vou aprovar um caixote, esse estudo que 24.000 torcedores entre os 70.000 vão chegar por transportes individuais, eu não vou aprovar, não vai poder fazer o que o Flamengo quer lá". Ou seja, vai até a segunda linha, né. Na segunda linha o prefeito vai falar: "Vem cá, cadê essa parada?". Então, precisa ter muito cuidado e eu não consigo entender a razão pela qual não houve um estudo preliminar anterior. E dito isso, as pessoas falam: "Não, Fabrício, você está exagerando". Eu mostrei no meu canal diversas vezes, em diversas oportunidades, diversos estudos que foram feitos por clubes, por cidades, por prefeituras que queriam desenvolver estádios e antes de comprar o terreno, faziam o que chama-se de viabilidade com um pré-projeto. Isso o Flamengo deveria ter feito. Não para mim. Aí se você me perguntar: "Fabrício, se você fosse o presidente, você compraria o terreno, mesmo sem o estudo?" Possivelmente sim, mas eu deixaria muito claro que nós estamos falando de um risco muito grande, tá? E é isso que eu deixaria sempre marcado. Então, as respostas aí foram bastante contrastantes, tanto o Valim quanto o Maurício Gomes de Matos, e a gestão realmente não conseguiu responder a razão pela qual não havia sido feito, senão dizendo que 15 dias, isso para mim foi uma resposta muito muito vaga. Essa questão do tempo realmente é surreal, essa resposta, na minha Surreal. opinião. Não tem o menor sentido, porque, como você falou, é algo que se fala há tanto tempo e realmente não cola mesmo. Vamos seguindo então, Fabrício, a próxima. Vamos acelerar aqui, ó, essa aqui é mais legal para mim, porque essa aqui é a seguinte, Mauro, numa entrevista, e nós 2 conversamos via WhatsApp a respeito disso, numa entrevista, ao Rodrigo Capello no GE, o Landim diz no dia 3 de maio que não faria o estádio se não fosse através de uma SAF. Abre aspas: "Eu vou ter que esperar um pouco mais para que a minha geração de caixa livre no Flamengo permita que eu pague o financiamento que eu tenho. Hoje eu diria para você que, se for fazer, ainda vou impactar o desempenho do futebol e a minha decisão é não fazer". No dia 27 de junho, em entrevista ao canal do João Guilherme, inclusive estarei lá no João Guilherme na sexta-feira, afirmou que não era preciso SAF. Então, dia 3 de maio, precisamos de SAF. 27 de junho, 2 meses depois, não precisamos de SAF. Eu quis perguntar aos candidatos por quê. E aí a resposta é não fazer SAF, inclusive do Dunche. E a pergunta é a seguinte: eu sei que o Maurício Gomes de Matos e o Valim Vasconcelos não responderiam, mas a minha pergunta tinha uma sugestão que era a seguinte: e se der problema, haverá uma SAF ou não? E nenhum dos 3 querem SAF. Agora, essa dúvida, Mauro, é uma dúvida que a gente vai ter que insistir daqui para frente toda vez que a gente tiver oportunidade. Se e se custar 3 bilhões? E se der um problema sério? E se a exigência da prefeitura no viário for de 700 milhões? O que vai acontecer? Aí a galera falou: "Não, Fabrício, você é maluco. Por que vai acontecer tudo isso?". Ué, eu olho para o Atlético Mineiro e fico preocupado. O projeto do Atlético Mineiro foi cotado, da construção, em 450 milhões de reais. As obras do entorno custaram 300 milhões de reais, levando o projeto a 780 milhões de reais, acabou em quase 1 bilhão. Por que isso não pode acontecer com o Flamengo? O Flamengo não está tomando todas as precauções para que isso não aconteça. Pode acontecer. Eu acredito que alguém vai fazer uma reunião e falar: "Para por tudo que pode dar errado", mas até o momento eu não vi isso acontecendo. E me preocupa. Eu estou preocupado. Eu acho que é possível, acho que é viável, acho que dá para fazer, mas do jeito que a coisa está sendo conduzida, sem a clareza, a gente está trabalhando com as informações que a gente tem. Pode ser que os caras lá dentro do Flamengo estejam tudo preparado, plano B, plano C, plano D, mas até agora ninguém divulgou. E eu tô seguindo aqui o que disse o presidente do clube no dia 3 de maio. Ele falou que não faria, tá? O Maurício Gomes categoricamente disse não à SAF, o Valim disse não à SAF, e o Rodrigo Dunche de Abrantes também disse não à SAF. Não haverá É SAF. até, é até bom lembrar, né? A primeira vez que o Landim falou sobre SAF foi numa entrevista que ele me concedeu por telefone no dia 15 de novembro do ano passado, Eu lembro. aniversário do Flamengo, e ele fala da SAF. Depois de um tempo ele parou de falar em SAF, disse que não precisa, que ele é contra e tudo mais, até porque não houve aceitação, né? Pelo contrário, quando se falou em
em SAF no Flamengo, houve uma enorme rejeição da torcida, de sócios, conselheiros. Eu não me lembro de alguém falando, não, eu apoio e tal. Geralmente era sempre, não, de jeito nenhum, o Flamengo não precisa disso e tal. Então, Ele falou seguimos aí, Fabrício. ele falou em algumas situações, né? Ele falou com você. Sim, Ele depois falou de novo. Falou o GE. grupo União Isso, Rubro-Negra, alguma coisa desse jeito, numa reunião que foi isso, gravado. Falou em isso. 30%. Ele citou várias vezes o exemplo do Bayern e citou errado, né? A gente já fez as correções. Sim, Então, sim. para mim, pareceu um grande balão de ensaio. Vamos ver se Isso. cola. Testar a aceitação da ideia. Exatamente. E Exatamente. não, parece que não decolou. Não decolou, aí fala que não. Mas nada impede que num outro momento, né? Olha, você 3 falou bilhões. aí, deu problema, ficou mais caro, vamos ter que fazer uma SAF. Eu não queria, mas desculpa, gente, eu não queria. Eu falei que eu não queria, mas isso. Mas aí a gente vai voltar para essa live aqui, ó, no dia 8 de setembro, aniversário da minha filha no Brasil, aqui já não é mais, mas ainda a filha ainda é aniversário da minha filha. Nós vamos nos lembrar dessa data, porque a gente está dizendo aqui, não será culpa da torcida, porque é possível, existe a possibilidade no futuro de chegarem pra gente e falar assim, ó, ou é a SAF, ou a gente vai ter que diminuir o investimento no futebol. E aí, galera? E aí vai ficar para aqueles que votaram pela SAF, né? Não, você viu? Você votou pela SAF, aí, ó. Vendeu o clube. Mas a gente tá dizendo aqui, se não tomar cuidado, se não mitigar o risco, se você me perguntar hoje, Mauro, isso vai acontecer? Não sei. Tem uma chance de acontecer. Uma chance razoável do custo do projeto extrapolar. Eu não sei. Precisa precaver. Sou contra a SAF. Acho que não precisa. Tá? Enfim, a ver. A próxima.